Recebo no palco da Rio Nature and Climate Week para o painel do compromisso à coordenação, avançando a ação conjunta entre as convenções do Rio, a moderadora Natalie Unterstel, presidente do Instituto Talanoa, Ana Toni, CEO da COP30, e Alan Richard Donhoy, ex-ministro de Águas e Florestas da Costa do Marfim e presidente da COP30 de combate à desertificação. Boa noite a todos e todas. Que prazer estar aqui com vocês nessa Rio Nature and Climate Week, é a primeira de muitas incríveis que virão. Estou muito feliz de estar aqui hoje com duas pessoas especialíssimas. Quero começar agradecendo o Eduardo Carvalho, que muito gentilmente, muito carinhosamente montou esse painel com todo o time da semana, e não podia estar mais feliz de estar aqui com a Ana Toni, nossa CEO da COP30, e com o Alain, ex-ministro de Águas e Florestas da Côte d'Ivoire e também presidente da COP15 da desertificação. Obrigada, que honra estar com vocês. Bom, gente, esse painel ele trata de um dos desafios centrais da Rio Nature and Climate Week, que é como é que a gente supera a fragmentação, né, entre clima, biodiversidade, desertificação. Essas três convenções nasceram aqui no Rio, mas, ao longo do tempo, apesar delas terem como origem a mesma visão, né, elas foram, enfim, seus processos, suas metas e também os mecanismos de implementação, eles foram caminhando separados. E hoje, essa separação a gente já sabe, né, ela custa caro, custa tempo, custa efetividade. Então, a pergunta central que a gente quer responder nesse último painel do dia, do primeiro dia da Nature and Climate Week, é como é que a gente transforma o compromisso, né, com essas convenções em coordenação real, em ação real. Então, eu quero começar aqui a nossa rodada de perguntas com a Ana. Ana, bem-vinda. COP30 no Brasil foi um momento decisivo para discutir a implementação da agenda climática e também para conectar clima com natureza. Acho que a COP30 foi essencial. E aí eu queria perguntar para você como a presidência da COP30 vê essa necessidade de maior coordenação entre as convenções do Rio. E, claro, que exemplos concretos você acha que são possíveis nesse momento, né, enfim, que você possa apontar para dizer que essa coordenação ela já existe, está começando, está avançando. Bom, boa noite, eu acho que já estamos de noite, né? Então, boa noite para todos e todas, um super prazer estar aqui de volta, agradecer aqui o Rodrigo, que está aí na frente da organização desse evento absolutamente maravilhoso, a Rio Nature and Climate Week, já pegou para todas as outras Climate Weeks que a gente tem aí fora, falar oi para Nathalie, muito bom estar com você, com Alan também, porque esse tema está no coração, principalmente para a gente que está aqui no Rio, né? É o tal do Rio Trio. Queria, assim, eu não vou ver se eu enxergo direito, mas quantos de vocês estava na Rio 92, na Eco 92, há quase 35 anos atrás? Tem alguém? Olha aí, olha, tem gente. Eu vou levantar aqui também minha mão. Isso já é assim, mostra um pouco a nossa idade, né? Mas tudo bem. Mas aquele momento foi um momento muito mágico, viu, Nathalie? E daí a gente, assim, por que 3 convenções para tratar de um mesmo problema? Porque, no final, é um mesmo problema, que é a nossa relação com a natureza, com essa coisa da finitude. Era o que era possível politicamente, e é também necessário para entrar em cada um dos problemas, né? O tema de clima era muito novo naquele momento, o tema de biodiversidade, para alguns países, muito mais importante do que para outros, a mesma coisa com desertificação. Então, a gente viu que foi necessário essas 3 convenções irmãs. E, como irmãos e irmãs, cada um foi crescendo separadamente.
Um se desenvolveu mais rápido, porque tinha COPs quase todo ano, em relação ao clima. As outras duas irmãs, mais jovens, talvez, tinha COPs a cada 2 anos. As 3 convenções, a gente tem os planos nacionais, as NDCs, os EPAMBs, os planos de ação na desertificação. Então, elas são muito similares em algumas coisas e, ao mesmo tempo, elas cresceram quase sem se falar. E acho que, recentemente, desde a COP28, elas começam a estar cada vez mais próximas. O ano passado, na COP30, a gente assinou uma declaração, teve uma reunião em Bonn, o ano passado, em Bonn, onde os secretariados das 3 convenções e os presidentes das COPs das 3 convenções fizeram uma declaração de temos que trabalhar mais juntos, e eu acho que agora estamos trabalhando um pouco mais juntos, porque, no final, elas sofrem dos mesmos problemas. Você mencionou, fragmentação. No Brasil, a gente tem sorte que as 3 convenções estão no mesmo ministério, que é o Ministério de Meio Ambiente. Então, esse planejamento está mais ou menos no mesmo ministério. Mas, em muitos dos outros países, o tema de clima está no Ministério de Energia, de infraestrutura, a água está em outro, agricultura toda a coisa de land está em outro ministério. Então, tem muita fragmentação. Segundo grande problema é uma coisa crônica de underfunding, não tem financiamento para as 3 convenções, né? Então, as 3 sofrem disso. Eu acho que a área de clima está muito mais bem servida em termos de financiamento do que as outras 2 convenções. Tem um terceiro problema que elas também sofrem, que assim, tem uma coisa do political will, né? Assim, qual é o apetite político para esses temas versus as necessidades técnicas. Muitas as 3 convenções sofrem desses grandes problemas, e também um grande problema que é dados conjuntos. Apesar desses problemas, a gente começou a definir, então, o que temos de comum em termos de problemas estruturais e o que podemos fazer juntos. E acho que é isso que está sendo agora pensado, é o que podemos fazer juntos. Uma é, para todas elas, como é que a gente começa um planejamento na qual, ao fazer as NDCs, ou os EPAMBs, ou os planos de desertificação, como é que agora começa a se trocar muito mais. Isso é muito importante. E acho que os países começam a fazer nessa última rodada que a gente viu agora. Segundo, elas têm uma coisa em comum, que é o empoderamento das populações tradicionais e populações locais. Para as 3 convenções, isso é absolutamente fundamental, porque se, apesar, para nós, a gente coloca nessas caixinhas diversificadas, para a população local, não faz a menor diferença em que convenção elas estão, porque para elas é o mesmo problema, né? Degradação da terra ou desmatamento, é um mesmo problema. A terceira área que a gente tem trabalhado um pouco mais é standardizar o reporting, né? São relatórios, muitos relatórios que estão tendo que ser mandados para as 3 convenções. Como é que a gente usa agora, talvez digitalmente, com inteligência artificial, um banco de dados que consiga cruzar os relatórios das 3 convenções. Então, eu acho que agora tem os 3 secretariados estão se falando mais, mas os secretariados, Nathalie, não podem fazer milagre. Se nós não conseguirmos integrar o planejamento e a implementação dentro dos nossos próprios países, dentro dos bancos multilaterais, dentro dos fundos clima, de biodiversidade, do GEF, do GCF, vai ficar impossível para o secretariado poder também ajudar. Então, eu acho que é um esforço coletivo de todos nós, da gente olhar para o co-benefício de algumas ações, como reflorestamento, olhar para terras degradadas em conjuntos, porque elas ajudam as 3. E como é que a gente lida com esse co-benefício e deixa ele muito mais visível do que é hoje. Obrigada, Ana. Acho que vocês têm um bom diagnóstico, estão com frentes muito claras, como você colocou, abertas. E eu queria agora dar seguimento perguntando para o ministro. Bom, você
é considerado uma liderança que trouxe muita clareza na agenda de desertificação, né? Mostrando que, enfim, a centralidade da terra, dos solos, da restauração e da resiliência. Isso não é pouca coisa. E o que eu queria te perguntar é o que você acha que a agenda de combate à desertificação ela pode ensinar para as agendas de clima e biodiversidade do ponto de vista da implementação territorial? Thank you for inviting me to this Rio Climate Week. I'm very glad to be here, and I'm sorry not to be able to speak French, which is my language, but I'll try to do my best in English. I'm glad to hear what I hear since I came to Brazil, talking about the 3 conventions at one time. My experience as president was first when I was appointed or elected president of desertification. I didn't know anything about desertification, although I had been Minister of Forest and Water Resources. I knew about climate, less about biodiversity, but nothing about desertification. And when I started, I understood that desertification, land problem, land restoration is at the center of all 3 conventions. Because when we talk about climate, we need water, the cycle of water that is given by land to have a climate. When we talk about loss of biodiversity, we need earth, we need the soil, we need the land, which is the home of biodiversity. So we cannot continue to talk about 3 conventions. We have to stop that. We need to have only 1 convention. That is what is right. 3 teams, 1 convention. But also what my experience showed is that the nations, the countries, the leaders, political leaders need to take their own role more seriously. We talk too much. We talk too much. We have too many meetings every year, every 2 years. We take good decisions, very important decisions, but we don't apply them because we don't work together. When I became president of that convention, okay, I asked what was my role. Who do I ask? The Secretariat, so United Nations. You tell me you can't do this, you can't do that, you have to, you just go to meetings and say hi and take pictures. It's not my role. I'm not there to do that. So I asked, what's my budget to work? They say $50,000 a year. What can I do with it? So I went to see my president, the president of Cote d'Ivoire, and I told him, this is what I want to do. First, I don't want to be minister anymore, so I have time to be president of COP, to go everywhere. Because I'm appointed, I'm elected by nations, by the countries, which is part of the convention. So we are elected by the parties. So we work for the parties. So he gave me a big enough budget so I could do what I wanted to do. That's why you saw a different presidency. But we have to do the same. 1 convention, 3 teams. We don't want to get together all together every year. It's not efficient. It's not efficient to change presidency every year. It's not efficient. We should do it every 3 years. And in the meantime, we see the progress of the 3 conventions. I mean, the 3 teams at the same time. So that's my experience. And for the other conventions, land is at the center. If we want to make progress, we want to recover land all around the world. So it's measurable. We want to know how many families, how many communities are impacted positively by the change. That's measurable. Then we talk about degrees, then we talk about biodiversity, but land is at the center.
So we have to come back to it. So I'm glad to hear what I've heard in Brazil, because you know what desertification is about, you know. So I'm glad to be here. Muito obrigada. I'll wait for you to put the headset back, so I can switch to Portuguese. Ana, o ministro falou de algo que eu acho que tem muito a ver com o espírito que vocês imprimiram à COP30, que é sair da negociação para a implementação, né? Talk less, do more. E eu acho que nesse espírito eu queria fazer uma pergunta assim bem direta, que vai valer para você e também para o ministro, que é a seguinte: se vocês tivessem que escolher uma área de foco, né, uma realmente área para que essa coordenação entre as convenções ela pudesse avançar rápido. Então, não é só um foco, é um foco e algo que vá entregar resultado rápido, né? Qual seria? Seria financiamento? Seria dados? Seriam metas? Seria adaptação, resiliência, restauração, governança? Estou dando uma lista aqui de opções, mas eu tenho certeza que vocês têm a opção de vocês. Então, vou começar por você, Ana. Poxa, difícil escolha, porque todas essas opções, financiamento, restauração, metas, indicadores, eles obviamente ajudam e são absolutamente necessários. Mas se tivesse uma coisa que eu acho que a gente tem que mudar, é, no final, o modelo de desenvolvimento que a gente tem em relação à nossa relação econômica com a natureza. Terra, logicamente, mas não só, né? Eu acho que a gente tem um modelo de desenvolvimento que a gente externaliza os custos ambientais, sociais, de degradação da terra, e eu acho que a gente vem trazendo essa ligação de como é que a gente traz isso para dentro dos modelos econômicos de desenvolvimento, com pagamento de serviços ambientais, debt swap para Nature. Estou vendo aqui o Luiz, que está trabalhando, né, no roadmap de 1.3. Então, tem agora o TFFF, que são novos instrumentos econômicos que tentam valorizar a natureza e preservá-la e ter uma relação menos de como é que fala? De expropriação. Extrativismo, sim. Isso, de expropriação da natureza, como se ela fosse infinita, né? Principalmente num país como o Brasil, que é imenso, a gente tem aí o síndrome da abundância, né? Então, se tivesse uma coisa que mudar, é começar a mudar o modelo de desenvolvimento, trazendo o tema das 3 convenções para dentro dos nossos modelos de desenvolvimento, mudando muitos dos instrumentos econômicos que a gente tem. Agora, eu queria só pegar um gancho no que o ministro comentou, que na Convenção de Clima, e eu acho que na COP30 a gente tentou fazer para chegar na implementação, a gente tem uma agenda de ação muito robusta na Convenção do Clima, nas COPs de clima, e eu acho que na COP30 a gente robusteceu ainda mais a agenda de ação, criamos 6 eixos, um dos eixos é terra, degradação da terra, reflorestamento, muito com esse viés, óbvio que tem outros aspectos, que é energia, infraestrutura, mas a gente não olha para a natureza e para a terra como uma infraestrutura que precisa ser preservada. E eu acho que isso começa a mudar. Então, eu acho que um dos lados, Nathalie, para a gente trabalhar mais entre as 3 convenções, é, por exemplo, o que teve nessa grande meta da raiz, né? que é quanto, se eu não me engano, são 250 milhões de hectares de terras degradadas que precisam ser recuperadas até 2030. Isso é bom, fundamental para o clima, fundamental para a Convenção de Desertificação e absolutamente fundamental para a biodiversidade. Então, se tem um tema que a gente tem que trabalhar juntos,
é recuperação de terras degradadas, porque isso une as 3 convenções também de uma maneira muito concreta. Já tem uma agenda de ação para a gente trabalhar juntos, é olhar para financiamento, como é que vai fazer, quanto precisa para a Côte d'Ivoire, para o Brasil, para os outros países. Eu acho que é uma coisa muito concreta e dá para entregar até 2030 esses 250 milhões de hectares. Muito bom, Ana. Gostei das suas apostas. Uma super bold e sistêmica, que é essa de mudar o modelo de desenvolvimento, porque, afinal, é isso. Parece uma coisa super difícil, mas se você começa, o alinhamento vai dando resultados. E outro é essa meta absolutamente crítica. Ministro, qual é a sua aposta preferida? Everything has been said, you know, because, but I will add something, education and information. You know, education will transform our populations, our leaders, in the understanding the urgency of changing our ways, changing our growth, you know, respecting our land, education, and sensibilization. Sensitization, yeah, you said? Yeah, awareness, to bring awareness, it's needed, you know, and if we have awareness, if we have awareness in the governments, if we have awareness in the political leaders, if we have awareness with the population, things will change automatically, you know, and it will change by including the youth in the picture. You know, the youth needs to be included because those people, the young people, they have ideas. They are aware of what is need to be done for their own future. It's not our future. I'm past 60. So it's not my future, it's the future of my children. So they know what to do. So we need to hear what they have to say, and they will give us the solutions. And then we have the power to change, really, if we want to. Because most of the times, the politicians, like us, we have a mandate. So our view is very short. Our mandate, how to become elected again for the next mandate. We don't think too much about 20 years, 30 years, 50 years. It's difficult how to match the interest, you understand? So bring the youth in the picture. Bring the communities that are affected by land degradation, and we'll find the solutions. Money is the key, of course. So put everything in the same basket. One-stop shop, you know. Not 3, 4, 5, no, that's too much. The Jeff is one. Put all the money in there, and you serve everybody. Understand? We can do it. If we're aware, we will do it. That's what I say. Let's do it. I will switch back to Portuguese again. Bom, para vocês e para todos que estão aqui, se não ficou claro, acho que vale reforçar algo que o Rodrigo falou hoje na abertura e que outras pessoas já reiteraram, que esse não é só um evento, não é que a gente veio aqui no Rio de Janeiro, que bacana, cidade maravilhosa, natureza, clima, uhul. Não, temos grandes ambições, né? Ambições concretas, realmente, de fazer do Rio, que é esse berço das 3 convenções, ser o berço da junção, da integração, né? E é por isso que tem uma agenda aí de futuro super bem colocada pela Rio Nature and Climate Week. E eu estou fazendo toda essa introdução porque eu queria fazer uma última pergunta para vocês dois, dada a experiência de ambos, né, nessas convenções, com esses processos multilaterais, sobre o que vocês imaginam e sugerem, recomendam, que sejam os elementos concretos de um possível plano de ação integrado entre as convenções, para que ele funcione de verdade nos territórios. O ministro falou bastante disso, né, e também falou da juventude
Enfim, eu queria um pouco da sabedoria de vocês em relação a isso. O que não pode faltar? O que seriam os elementos concretos? Ana? Poxa, difícil. Não, primeiro eu quero mencionar que acho que algumas ideias que o ministro trouxe, e que bom não ter um presidente da COP de desertificação tão assim, cheio das boas ideias, e acho que são alguns elementos que agora, com a reforma das Nações Unidas, estão sendo discutidos, né? Como é que a gente vai, com tantos temas, como é que a gente junta coisas que integre esforços, porque está muito fragmentado e, ao mesmo tempo, respeita a diversidade de cada uma das áreas. Então, acho que algumas dessas suas ideias têm que ser elevadas ali para o debate que alguns estão tendo sobre a reforma das Nações Unidas e o que vai ficar. Outra coisa que eu quero comentar, antes de responder a tua pergunta, é essa coisa da awareness, né, de sensibilização. É muito difícil mudar. A gente, por muitos anos, milhares de anos, a gente agora tem visto, ou pelo menos a sociedade ocidental, né, que vem ali colocando, a gente expropriou da natureza. Então, quando o ministro fala como é que a gente muda, talvez a juventude que não está ainda tão viciada nessa expropriação, como é que a gente muda isso? Demora muito, e não é por má vontade só, é porque a gente ainda está encontrando esses outros caminhos, esses outros instrumentos, mas eu concordo com esse olhar de ter mais disrupção para tirar pessoas como nós, que estamos mais nesse lugar, como é que a gente muda esses behaviors. E acho que as convenções, nessa integração, deveria trabalhar um pouco mais com isso, com mudança de cultura, como eu falei, do modelo de desenvolvimento, e não ficar só numa agenda de financiamento de projetos, de uma coisa menor, só olhando para casa. Eu acho que tem um debate sobre essa relação que não está acontecendo, e vejo que as 3 convenções, se unissem, elas estão falando a mesma coisa, a gente teria e talvez ter um momento, como foi na Rio 92, de volta, se programar para ter um grande momento, onde tem uma COP tripla, o Rio Trio voltar para ter esses grandes debates, seria uma coisa muito simbólica. Acho que o Rio Climate Nature Week, talvez o ano que vem, 35 anos, seja esse momento da gente olhar como é que a gente pauta essa mudança dessa relação no modelo de desenvolvimento. Obrigada, Ana. Ministro, suas palavras finais. What can we concretely do as we want to make sure the 3 conventions work together? I would suggest that we try to have only one index for all, to measure efforts towards climate, land degradation, deforestation, and biodiversity. One index, and it's possible to do. We started to study that a few years ago, and I think we should continue to do it. Then, secondly, we need to make sure our 3 conventions put water in the center of preoccupation. We need to secure water reserve, water resources. We need to secure them for the sake of the 3 conventions, the 3 subjects. We also, and I said before, have to include the communities, because they are the ones affected by climate, land degradation, and lack of biodiversity, whether it be traditional communities, rural communities, urban communities also. So youth community need to be included in the solution. And then the financing, of course. Financing needs to be rethought, because we cannot continue to prepare projects and doing it for 1 year of study.
And when finally you get the money to do your project, it's too late because the weather, the climate doesn't wait. Degradation of land doesn't wait. So we need to really rethink the way we finance all that. Bom, essa conversa acho que deixa muito claro que a integração entre clima, biodiversidade e desertificação não é só uma questão conceitual, institucional. É uma necessidade muito prática, né, para acelerar os resultados, para evitar duplicações ou triplicações, no caso, e, claro, para apoiar realmente os resultados que a gente precisa, né? Um planeta mais saudável, enfim, pessoas mais saudáveis e assim por diante. Com isso, eu quero agradecer, foi um prazer estar com vocês hoje aqui, espero que vocês tenham gostado desse primeiro dia da Rio Nature and Climate Week e voltem amanhã, porque tem muito mais. Obrigada.